quão real vocês acham que é a possibilidade de ter uma troca de governo aqui no país? Porque agora o Lula perdeu um pouco de popularidade por conta da questão do Pix, etc. E já vou ser chamado de petista agora, mas até que de maneira injusta, porque era uma atualização de uma norma técnica. Acho que nem passou pela mesa dele aquele negócio, entendeu? Simplesmente começou a pipocar e ele falou, cara, tá virando um negócio gigante, volta atrás. Mas eu fico pensando, cara, tem 54 milhões de pessoas no Bolsa Família, teve aumento do mínimo, aumento de funcionalismo. Talvez o governo brigue muito para isentar o pessoal que ganha menos de 5 mil de imposto de renda. E aí já são milhões de pessoas novamente. Até com um impacto fiscal que eu fiquei surpreso. Porque no número que eu vi era coisa de 70 bi. Eu falei, cara, não é tanta coisa assim. Você pega o impostômetro, 3,6 trilhões de imposto, né? Dá um pouquinho mais de 2%. Eu falo, olha, se eu fosse presidente, na minha última chance de ganhar novamente, porque o cara tá chegando em limite de idade, assim, né? Daqui a pouco não tá mais aqui. Eu dobraria a aposta insano pra levar essa eleição, que nem a Dilma fez lá atrás. Não aí dá depois tomou o ideia, impeachment, amor. né? Não dá ideia. Amor, você acha que eles não têm essa ideia? Eles têm essas ideias. Vai que tem alguém assistindo. E aí fica o ponto, porque muita gente se anima em comprar bolsa, falando, cara, eu vou comprar em 25, é um ano mais complicado. Quando eu digo comprar, o cara já tem uma exposição, mas ele aumenta a exposição, por exemplo. Porque 26 pode vir a troca do governo, mas talvez venham mais 4 anos de PT. E aí você comprou barato, mas pode ficar barato durante muito tempo e com depreciação cambial. Até porque, se a gente começa a olhar a dinâmica de dívida pública, pô, a dívida pública cresce muito. Tá aumentando pra caramba, 47% dela indexada ali a Selic. Com essa Selic alta, a gente pega o déficit que a gente teve nesse último ano, boa parte disso foram juros da dívida pública. Eu fico pensando, a gente vai precisar ter inflação para controlar isso? Fazer o povo pagar com uma inflação mais alta, como já aconteceu no passado? Eu falo, cara, e aí, nesse cenário, será que realmente no longo prazo está se desenhando algo bom? E aí, quando a gente pega a longo prazo, a gente pode pensar até, eu sei que vocês gostam muito disso, em tendências demográficas. Porque isso não faz preço em 2 anos, mas começa a fazer preço em 10, né? Queria ouvir a opinião de vocês. Esse é um negócio que bom, vamos lá, né? Tem muitas coisas aí que você colocou. Acho que primeiro, falar sobre política é um negócio que é super complicado, né? Hoje, o nosso melhor chute é que tem 50-50 de você ter uma manutenção ou uma troca de governo. E aí é baseado no quê? Assim, é baseado em N coisas diferentes. Simplesmente, se a gente olha o último resultado da eleição, ele foi exatamente isso. Foi 50,2 contra 49,8. Então, não dá pra gente cravar ou falar, não vai ter uma troca ou não vai ter uma troca. Tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa na próxima eleição. Você falou um pouco disso daí, né? Do lado social, de que eventualmente você tem um engajamento maior de alguns segmentos da população, que poderia levar o pêndulo para um lado ou para o outro. Mas também você tem algumas pessoas que falam que esse ciclo político é um ciclo que acontece no mundo inteiro. Então, algumas pessoas falam, né, que acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil 2 anos depois. Então, os republicanos ganharam agora a eleição nos Estados Unidos, Milei ganhou na Argentina, será que esse negócio não poderia ter impacto no Brasil em algum momento? Então, assim, pra gente, de verdade, é um cenário que é muito dividido, assim, não é um tipo de situação que a gente fica confortável em tomar uma decisão de investimento. Vou comprar ou vou vender um ativo porque em 2026 vai acontecer A ou B. Simplesmente porque a gente não sabe. Assim, acho que está, querendo ou não, cedo para a gente colocar isso aí no preço. Acho que uma das coisas que a gente se preocupa assim, é que a dinâmica que a economia está tomando aqui, se ela continuar, o risco mesmo é a inflação. O que significa inflação? É um país inteiro ele ficar mais pobre. É uma coisa que a gente tem que monitorar, assim, até muito por conta disso. Não é uma coisa que a gente começou no ano passado, é um negócio que a gente já faz há 5 ou 6 anos. A gente tem cada vez mais olhado para fora para investir no exterior. E eu acho que bem em linha com o que o Felipe comentou, o nosso trabalho é tentar, dado todas as possibilidades e o cenário macro global e local, alocar o investimento da melhor maneira para os nossos cotistas. Dado que a gente, assim, é impossível de você prever qual vai ser o resultado de uma eleição que consistentemente nos últimos anos, com exceção de 2018, foram eleições muito divididas, 50-50. Você apostar o patrimônio do cotista baseado em qual você acha que vai ser, independentemente da nossa opinião pessoal de cada um aqui, de qual vai ser o cenário para 2026, é muito arriscado. Não é uma coisa que, assim, profissionalmente faz sentido, né? Assim, você tem que, como o Felipe comentou, tem vários argumentos
contra a reeleição do atual governo e vários argumentos a favor da reeleição do atual governo, né? Desde volume de pessoas recebendo Bolsa Família, até o desempenho da economia no final do dia ainda tem um PIB positivo, o desemprego não é alto versus o histórico de Brasil. Então, assim, é muito difícil de você cravar na casa da vírgula o que vai acontecer, né? Assim, então, assim, e dado que existe um cenário, não desprezível, quase 50% de chance, ou um pouco mais, um pouco menos, da atual dinâmica de gestão econômica continuar de 2026 até 2030, você ficar 100% dependente de ativo doméstico ou comprando um ativo simplesmente porque ele está barato, não é um cenário que parece fazer sentido para a gente. E aí, assim, pensando no estrutural de longo prazo, que é o último ponto que você argumentou ali do ponto de vista demográfico, infelizmente a gente conseguiu, né, passar pelo principal momento demográfico de bonança do Brasil, onde você tinha uma população muito jovem, e assim, pensando do ponto de vista demográfico, né, assim, lembrando que crianças são importantes para o futuro, mas elas não produzem riqueza, né, e a partir de uma certa idade, isso vem aumentando, mas entre 65 e 75 anos, a produção de riqueza também cai, né, e aí o consumo dos recursos que você estocou durante a vida, da sua aposentadoria e tal, aumenta. Então, você tem ali um range entre 14 e 18 anos e até uns 60, e aí depende do país, da cultura, isso muda um pouco, da onde as pessoas são efetivamente ativas, onde elas produzem, trabalham, consomem. Então, quanto maior o número de pessoas nesse range, é melhor para a economia, né? Assim, e você consegue prever com uma acurácia muito alta o que vai acontecer com isso nos próximos 20, 30 anos, porque a economia está encomendado. O único jeito de você ter ser humano ativo de 30 anos trabalhando e poupando é você ter fabricado ele 30 anos. Assim, a gente não descobriu não tem outra fórmula. Então, assim, você consegue ver muito claro o que está encomendado para acontecer. O Brasil, ele passou pelo principal momento demográfico, daqui para frente o que acontece é cada vez que passa, a gente está aumentando mais o número de pessoas mais velhas na economia, e a nossa taxa de natalidade da população, a fertilidade no geral, você caiu abaixo de duas pessoas por casal, então você está começando a ter um processo em que o Brasil, em algum momento nos próximos 15, 20 anos, vai ter encolhimento. Talvez, assim, é difícil de cravar exatamente quando acontece, mas começa a encolher a população, né? Aí você tem uma pirâmide que é muito skewed para uma população com uma idade média mais alta, com uma população ativa reduzindo e que tem que pagar o custo dessa população com idade média mais alta do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de previdência e tudo mais. Então, é um cenário mais desafiador. Quando você olha para o resto do mundo, né, esses grandes trends, como eles são chatos e previsíveis, pouca gente fala sobre eles, mas é muito claro, assim, você vê desde Japão até os principais países da Europa, onde você tem alguma coisa entre 1,4 e 0,9 filhos por casal e que estão em já decadência demográfica, com população contraindo e população com idade média muito mais alta, são países que têm estruturalmente crescimento econômico mais baixo, né? Assim, no final do dia, tem duas coisas que fazem o PIB crescer, né? É o número de pessoas vezes o que cada pessoa consegue produzir. Então, se você está aumentando o número de pessoas, mesmo que a produção por pessoa cresça pouquinho, você cresce o PIB. Se você está reduzindo o número de pessoas, que é o que acontece com países quando eles chegam na parte final ou na parte decrescente demográfica, é muito difícil de você manter crescimento econômico, porque você tem que crescer muito a produtividade por pessoa, o que é difícil de fazer. Então, no final do dia, o Brasil está passando o melhor momento demográfico dele agora, né? E a gente vem com o PIB per capita de lado aí há 15 anos. Com a geração Z, tá? Então, complexo. Infelizmente, o Brasil, o estrutural dele, assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente não tem problemas estruturais grandes ainda, insolúveis, o estrutural do Brasil não é um estrutural extremamente promissor também, né? Assim, é bom ter isso em mente, assim. O Brasil é um mercado muito bom, não quero deixar a mensagem ruim para as pessoas. Se você pegar nos últimos 20 anos aí, né, a gente teve pelo menos uns 3 ou 4 anos onde o mercado de ações no Brasil subiu mais do que 50% em dólar. É pouco mercado no mundo que consegue fazer isso. Mas é um mercado muito, muito cíclico, né? Depende do cenário internacional e do que a gente faz aqui. Então tem que ser uma combinação de fatores de um cenário internacional benéfico com uma política interna que não atrapalhe muito para o Brasil performar bem. Agora, assim, quando você olha aquela verdade absoluta que você tem em mercados como os Estados Unidos, onde se você carregar ações por 20 anos vai ser muito bom, não necessariamente acontece no Brasil. O Brasil é muito importante você estar na parte boa do ciclo. Esse é um ponto interessante, porque boa parte dos livros de finanças são escritos por americanos. Ou até por estrangeiros, mas se referindo ao mercado americano. Um monte de brasileiro ali aqui e fala, não, cara, em 20 anos você vai ter o seu resultado. E, cara, você olha lá, o pico do EWZ na Bolsa Americana foi em 2008 e desde então, ladeira abaixo, 70%
abaixo. E essa parte demográfica, eu vi um dado outro dia que eu fiquei assustado. Eu falei, caramba. Fui até pesquisar no ChatGPT, ver se era aquilo mesmo, e ele confirmou. Mas o Japão, na média, tá perdendo 1 milhão de pessoas a cada 2 anos. É isso aí. E como é que o país vai continuar existindo assim? É. Até porque é uma cultura muito homogênea, mais fechada, difícil de atrair imigrantes. Eu falei, bom, aqui no Brasil, pelo menos, nós somos um povo que assimila bem o imigrante em relativamente pouco tempo, né? Agora resta o imigrante querer vir pra cá, né? Tá Isso. faltando Até essa tem um parte. pessoal que quer vir, mas porque os vizinhos são ainda piores do que a gente. Agora, não é igual aos Estados Unidos que atrai cabeças brilhantes.